Eu sou dama da igreja, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estar mais uma vez me dirigindo à comunidade evangélica Esperança em Cristo e aos demais irmãos que gostam de escutar a palavra de Deus. Vamos hoje estudar sobre Daniel, e nós estamos já em Daniel 11, Daniel no capítulo 11. Então fique conosco, vamos viajar nessa leitura maravilhosa, vamos interpretar a palavra de Deus, para que nós possamos cada vez mais ter esse amor, esse interesse de compreender a palavra. Muitas pessoas acham que é difícil a palavra, realmente algumas coisas são difíceis, mas nós temos que nos consagrar a Deus, pedir orientação para Ele, e Ele assim vai nos mostrar. Nós temos que buscar fontes, nós temos que se alimentar da palavra. Um pouco aqui, um pouco ali, e a gente vai descobrindo como entender a palavra de Deus. Então, para hoje, vamos estudar Daniel, o capítulo 11. Glória a Deus. E assim, então, para isso, eu queria que os irmãos pegassem a Bíblia. Então, reúna a sua família neste momento e vamos estudar a palavra de Deus juntos. Daniel, no capítulo 11, é um dos capítulos mais difíceis de ser interpretados. E pode levar a gente a várias direções. Então, por isso, nós temos que nos concentrar, ler os capítulos anteriores, para que a gente possa realmente entender o que está se falando. Mas, para nós aqui, o importante, a mensagem básica, é que Deus é o Senhor dessa história. E Ele vencerá e salvará seu povo. Então, a história do capítulo 11... ela tem aqui um início no Império Persa, passa para o grego e depois dá sequência a Roma, ao Império de Roma. Então aqui, nesse intervalo, primeiro o persa sai do persa, passa para o Império Grego, e nesse intervalo do Império Grego aqui, nós vamos ver que ele também vai se dividir. Alexandre o Grande, né, que tomou posse, ele acaba perdendo o império, ele falece e outros generais tomam conta. Então, apenas duas grandes divisões que vão realmente prevalecer. Então, aqui, para nós melhor entender, a Grécia foi sucedida por Roma, pela Roma imperial, e depois, logo em seguida, pela Roma eclesiástica, e por fim, pelo poder político religioso apóstata. Ou seja, aqui no capítulo 11, será uma explicação mais detalhada do capítulo 8 de Daniel. Então, aqui nós vamos substituir o carneiro, vamos substituir aquele bode, o chifre pequeno, pelos reis da Pérsia, os reis gregos, que vão sucedendo. Então, no capítulo 10, que nós estudamos na semana passada, desse estudo anterior, semana passada, o imperador persa era Ciro. Agora o imperador é Dário, trocou-se. E Daniel permanece ainda na sua velhice ali, ajudando esses reis. Vamos ler o versículo 1 para começar a entender melhor. Assim fala a palavra. Mas eu, no primeiro ano de Dário, o Medo, me levantei para o fortalecer e animar. Fortalecer quem? Então aqui, a obrigação de um servo de Deus é ajudar a liderança. Então aqui, quem que ele tinha que ajudar era o imperador Dário. E aqui no versículo 2, em seguida no versículo 2, o anjo ele começa a dar mais algumas explicações, algumas revelações para Daniel. Fala assim: agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será cumulado de grandes riquezas,
mais do que todos, e tornará fortes suas riquezas e empregará tudo contra o reino da Grécia. Veja bem aqui como já começa a esclarecer mais. Começa a esclarecer mais aqui. Então, são 3 reis e um quarto. Então, ali, esses reis que sucederam foi Cambises, Pseudo, Dário e, por fim, o Xerxes. Xerxes é o que era o mais rico e que quis engrandecer. Então, esse Xerxes, como ele tinha muita riqueza, ele envolve em querer tomar o território da Grécia. Mas, aqui, nós podemos ver que Xerxes ele acaba perdendo o território para a Grécia. Alexandre o Grande estava preparado, então contra-ataca e toma o território agora, da Pérsia. E isso aqui, nesse versículo aqui, tudo é futuro para Daniel, mas para nós já é passado. Aqui no versículo 3, nós podemos ver o seguinte: depois se levantará um rei poderoso que reinará sobre grande domínio e fará o que lhe aprouver. Fará conforme sua vontade, conforme aprouver. Isso corresponde àquele chifre, o chifre notável do aquele bode peludo, o bode peludo que vai sobre o carneiro. Então é Alexandre o Grande. Também aqui, futuro para Daniel, para nós passado. E o versículo 4 fala assim: mas no auge do seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outro fora de sua descendência. Veja bem, essa profecia aqui, também futuro de Daniel, passado para nós, e a história aqui é o reinado de Alexandre o Grande. Então Alexandre o Grande, ele falece, e aí tem uma divisão do seu reino. E são divididos entre 4 grandes generais: Cassandro, Licímaco, Seleuco e Ptolomeu. Então eles dividem. Mas aqui, nessa história, o que mais prevalece são os 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. Os outros 2 meio que desaparecem na história. E no versículo 5 até o 20, também futuro para Daniel e passado para nós, nós vamos poder ver uma grande importância nesse capítulo, nesses versículos. E aqui é importante saber das profecias desse profeta, esse profeta amado por Deus. Isso aí tudo tem suas consequências, né? Tudo tem suas consequências. São profecias que realmente se cumprem. Deus mostra, Deus avisa que vai acontecer e que cumpre. Então aqui a Pérsia e a Grécia já ficam para trás. E a profecia ela começa a destacar somente agora desse reino do norte e reino do sul. E são guerras que se travam entre esses dois grandes generais, esses grandes reis, para aumentar o seu território. E aqui, onde eles colocam princesas em casamento para fazer acordos, mas nada se resolve. Então, por enquanto agora, aqui desses versículos, eu vou ler apenas o 11, o 15 e o 17. O 11 ele fala assim: então este se exasperará
sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Este porá em campo grande multidão, mas a sua multidão será entregue nas mãos daquele. Versículo 15. O rei do norte virá, levantará baluartes e tomará cidades fortificadas. Os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. 17. Resolverá vir com força de todo o seu reino, e entrará em acordo com ele, e lhe dará uma jovem em casamento, para destruir o seu reino. Isto, porém, não vingará, nem será para sua vantagem. Então, nós podemos ver aqui, né, que o que eu falei antes, as lutas um entre o outro, acordos, colocam princesas em casamentos, mas nada certo. Mas aqui ainda se faz importante nós lermos separadamente o versículo 12, o 13 e o 14, porque a profecia aqui de Daniel, que Daniel recebe nesses versículos, eles antevêm um tempo de crise para os judeus. Aqui a Pérsia perde o império para os gregos, depois a Grécia é dividida, essas partes divididas começam a guerrear entre elas, o Império Romano aproveita para tomar todo esse território. E quando esses reinos guerreavam por território, o povo de Judá sempre estava no meio do palco de guerra, sempre estava no meio da confusão. Então sempre estava num domínio estrangeiro, uma hora dos gregos, outra hora dos romanos e assim por diante. Mas aqui cabe ressaltar da importância do guardião da nação de Judá, que era o anjo Miguel. Então Miguel sempre estava intervindo a seu favor, não deixavam eles totalmente na mão. Eles sofriam como deveriam sofrer com as punições de Deus, mas Miguel sempre estava intervendo. Vamos lá ver o versículo 12, o 13 e o 14. Assim fala: a multidão será levada, e o coração dele se exaltará. Ele derribará miríades, porém não prevalecerá. Porque o reino do norte tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira. E ao cabo de tempo, isto é, de ano, virá a presa com grande exército e abundante providência. Naqueles tempos se levantarão muitos contra o rei do sul. Também os dados à violência entre o teu povo se levantarão para cumprir a profecia, mas cairão. Então os violentos aqui de Judá, eles se levantam e querem um território também, querem ser livres. Mas aqui fala que eles cairão, a profecia fala que eles cairão, né, realmente para cumprir essa profecia. E esse versículo, ele está falando que os judeus, né, eles tinham essa grande intenção de ser livre, e eles tomaram partido da guerra e ficaram junto com o reino do norte, tomaram partido, apoiaram o norte. Mas eles falharam nesse objetivo e daí então perderam essa oportunidade de ser independente. E aqui então, o importante para nós é que o anjo, ele fala para Daniel. Daniel, ele escreve tudo, registra isso, escreve e acontece. É aqui que nós também temos que entender que quando Deus promete algo para nós, ele vai fazer. E Deus tem uma promessa para mim e para você. Deus tem. Nós precisamos entrar nesse acordo. Esse acordo de estarmos cada vez nos santificando mais na presença do Senhor.
E nós podemos ver aqui um exemplo, aqui na Bíblia, no livro que Moisés escreveu, chamado Números, no capítulo 23, versículo 19, que diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura dirá ele e não faria? Ou falaria e o não confirmaria? Então Deus não é mentiroso. Ele, quando ele fala, ele cumpre. E nós temos essa promessa. Nós temos essa promessa, a promessa de salvação. Basta nós aceitarmos Jesus como o único, suficiente Salvador, e Ele está aqui prometendo para nós a libertação. A libertação. Você que está passando por dificuldade, não desanime. Nós temos essa promessa. Aqui em Judá passavam por várias, não era 1 ano, 2, era 70 anos ou mais até que eles passavam. Pela desobediência. Muitas vezes nós desobedecemos e vamos orar um Pai Nosso, vamos orar uma pequena oração, já quer que tudo melhora. Mas não é assim. Nós temos que estar nos consagrando a Deus. E para continuar aqui, do versículo 21 ao 35, são versículos também mesclados, né? Eles estão falando do governo romano, já, e o governo do chifre pequeno, que tem olho e boca para falar para todo mundo. Então aqui, eu vou ler o versículo 21, vou ler o versículo 21, 22, 28, 31 e 33, e inclusive quero ler o 36. Então aqui fala o 21, fala assim: Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinha dado a dignidade real. Mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. As forças inundantes serão arrasadas de diante dele, serão quebrantadas, como também o príncipe da aliança. Versículo 28. Então o homem vil tomará para sua terra com grande riqueza. O seu coração será contra a santa aliança, ele fará o que lhe aprover e tornará para a sua terra. Versículo 31. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. 33. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Todavia, cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. 36. Este rei fará segundo a sua vontade e se levantará e se engrandecerá sobre todos Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero até que se cumpra indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Então aqui, meus amados irmãos, nós podemos ver esse reinado romano, o governo de Roma, que toma todo aquele território e dá uma sequência em destruir as coisas de Israel, a fé de Israel. E depois, então, aquele chifre pequeno toma conta também, que vai lutar até o fim, até na volta de Jesus. E os demais versículos aqui, do 21 ao 35, que nós não falamos, não foi lido, refere-se também a um rei chamado Antíoco Epifânio, que foi filho de um desses governadores do norte. E ali fala das suas invasões militares ao sul, ou seja, no Egito, e os maus tratos com os judeus que sempre estavam no meio do palco da guerra.
No versículo 36 ao 45, já não corresponde mais ao este Antíoco Epifânio, do Reino do Norte. Aqui, alguns versículos se referem ao imperador romano, ao Império Romano, né, que é passado para nós também. E se refere também aqui do pequeno chifre, que está destruindo o mundo, no passado, destruiu no passado, no presente, e vai destruir a palavra de Deus até chegar Jesus, até Jesus voltar. Aí então eu vou ler o versículo novamente, o versículo 36, o 38 e o 45, que corresponde a, então, já o Império Romano e depois o Império do Chifre Pequeno. Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra Deus, os deuses, falará coisas incríveis, e será próspero até que se cumpra indignação, porque aqui está determinado e será feito. Então, está determinado que vai ser assim e está se cumprindo. 38. Mas, em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas, e um Deus de seus pais não conheceram, que seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Então aqui envolve só riquezas. É o que interessa para esse reino, para esse pequeno reino, esse pequeno país. 45. Armará as suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Então aqui, principalmente no versículo 45, ele está descrevendo que o pequeno chifre continuará a guerra contra os seus santos até o fim. Então o reino será retirado para sempre. Será consumido quando Jesus se manifestar na segunda vinda. Ou seja, estes versículos eram um futuro para Daniel. Para nós, algumas coisas também já se passou, mas outras ainda estão por vir, que é o tempo do fim, que nós estudaremos no capítulo 12. Mas, para auxiliar um pouquinho o texto desse versículo 45, eu quero ler também Daniel, voltar em Daniel, no capítulo 7 e 26, e 2 Tessalonicenses 2,8, que fala assim: mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio para destruir e para desfazer até o fim. Tessalonicenses fala assim: então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, aqui mais esse capítulo, é um capítulo muito difícil de se entender, mas a história é essa. Daniel agora, então, ele sai de um... Ele não, mas o povo sai do território dos persas, volta para o seu país, mas ali, então a Grécia toma essa região, e entre eles se dividem o país. Aí vem Roma e aproveita a ocasião, e eles sempre estão nesta luta no meio do sofrimento. E aqui, então, fala do pequeno chifre que assume o reinado no lugar dos impérios romanos e que vai continuar perturbando os santos, os crentes na fé, até no final dos tempos, até que Jesus voltar. Eu espero que você esteja entendido
e que nós possamos voltar a estudar o capítulo 12, que vai realmente só falar agora desse futuro, do porvir de Jesus. O que está escrito aqui no capítulo 12, daí, que é da próxima quinta-feira, é justamente o fim. E também lá em Apocalipse, João também descreve sobre isso. Então, meus irmãos, eu agradeço a oportunidade, agradeço a você que escutou até este momento. Eu quero te pedir que se mantenha na palavra de Deus e fique conosco estudando, para que você possa crescer dentro da palavra de Deus, para que você possa saber como se santificar, para um dia nós estarmos livres lá no fim dos tempos. Então, meu querido irmão, um abraço, que Deus te abençoe e que Deus possa te revestir de sabedoria, de inteligência, de capacidade, principalmente do discernimento de espírito, para que você possa viver bem nesta vida. Então, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Deus abençoe.